Boa tarde, gente. Tô aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? E ontem eu estava no culto na igreja e Deus falou muito sobre isso, né? Sobre o chamado, sobre para que nós somos chamados. E eu decidi, estava refletindo, que as mídias sociais, elas têm uma grande importância, né? De que a gente pode usar elas como um canal, né? Para poder falar do Evangelho de Cristo, para poder falar das boas novas do Cordeiro e para falar de coisas que nos chamam a atenção. E é de suma importância quando eu paro para entender, né? Começar a entender o fim dos tempos e aquilo que Deus ele quer falar conosco. E eu estava vendo um vídeo de um pastor, eu não sei o nome desse pastor, e ele estava falando uma coisa que eu já tinha percebido, né? Que de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia vai contar uma história. Ela começa a contar a história do homem, né? Mas não fala só do homem, mas de um plano que Deus no céu ele arquitetou para que nós obtivéssemos a salvação. Só que outrora a gente acreditava que a salvação ela vinha porque Deus queria nos salvar das mãos do diabo, né? E que a salvação era algo que, se eu visto saia, eu sou salvo. Se eu uso calça, eu vou pro inferno. A gente tinha esse pensamento errado. Só que hoje, nós descobrimos que não. Que a salvação, ela não é um merecimento. A salvação, ela é algo que foi dado por alguém porque quis. Deus, ele quis nos dar a salvação. Não é porque eu sou bonitinha, não é por causa dos meus belos olhos castanhos. É porque Deus, ele decidiu lá no céu, né? E juntamente com Jesus, né? E o Espírito Santo, porque todos eles fazem parte desse plano, né? Cada um tem o seu lugar de importância. Mas o final, o grande intento de Deus era nos salvar da sua ira. Não é Satanás que vai nos jogar no inferno se nós tivermos uma vida sem arrependimento. É o próprio Deus, né? E o dia do Senhor, né? Quando fala o dia do Senhor, fala sobre a ira de Deus sobre a face da terra. E hoje eu também estava meditando e fala e a gente começa a entender que a ira de Deus são as nossas orações, as orações dos justos, né? Desde o início dos tempos, as orações que ainda não foram respondidas, né? Serão respondidas no dia do juízo de Deus. E eu estava refletindo nisso tudo, refletindo sobre o reino, o que é o reino de Deus, né? Porque a gente acreditava outrora que o reino de Deus era no céu, né? E que essa terra seria assolada e que tudo iria se acabar. A gente acreditava no fim do mundo, né? Que também é uma coisa errada, porque na realidade é o fim de uma geração, é o fim dos tempos, para que um novo tempo comece, né? A nova Jerusalém, novos céus e nova terra, né? E esse pastor também ele vem falando que assim como Deus fez conosco, né? Nós somos nova criatura, mas no mesmo corpo, né? Deus começa a nos transformar aqui nessa terra para que nós possamos ter direito, né, ao novo corpo, a uma nova Jerusalém, a uma nova terra. E é o mesmo que o Senhor vai fazer, né? E meditando mesmo nessa mesma palavra, a gente começa a entender por que Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando de toda a criação, não é só da humanidade, é dos pássaros, são das árvores, né? Da relva, da montanha.
é toda a criação. E a palavra de Deus diz que quando Deus ele fez toda a criação, ele amou aquilo que ele viu, porque era perfeito. Então, no fim dos tempos, quando a ira de Deus vier sobre a terra, virá de forma que será para poder botar tudo no lugar, né? Tirar todo o pecado da criação, tirar tudo aquilo que fez a terra sofrer. É muito maravilhoso quando nós começamos a ler e meditar nisso tudo. É muito lindo, é muito maravilhoso. E aqui em Romanos 12 vai dizer assim, que Romanos 5, versículo 12, vai dizer assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. E é muito maravilhoso quando a gente para imaginar isso. E é tremendo, porque desde o início dos tempos, desde a queda do homem, Deus já tinha profetizado que viria um da semente da mulher, né? E ele dá as leis a Moisés. Ele não só dá as leis, ele também dá os livros, né? Moisés ele começa a colocar para nós, né? A escrever aquilo que Deus foi revelando. Então, desde o início, o povo de Israel, ele já sabia que viria o Messias. Só que eles esperavam o Messias que viesse, como diz no livro de Apocalipse, né? Um cavaleiro que viria no seu cavalo branco, que viria para reinar. E naquele momento, o povo de Israel achava que o Messias viria daquela forma, né? Com toda a pompa de um rei. Só que não foi isso. Porque era necessário que o Messias viesse para remir os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a salvação. Ora, se o Messias naquela época tivesse vindo como rei, todos nós, inclusive o povo de Israel, teríamos sido condenados ao inferno, a um lugar de sofrimento. Só que quando fala da segunda vinda de Jesus e sobre a ira de Deus, ali não está falando que Jesus vai vir como remidor de pecado, mas ele vai vir como juiz. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Esses dias eu estava observando certas coisas, até mesmo na televisão, e ouvindo muitas pessoas falando sobre a volta de Jesus, compartilhando vídeo sobre o reino, sobre a glória de Deus. Só que as pessoas elas não estão crendo que Jesus está voltando e que um dia ele vai voltar, mas que antes da volta de Jesus a ira de Deus vai ser derramada. O dia da vingança do Senhor será posto sobre a face da terra. As pessoas elas têm brincado muito
E as pessoas também falam muito sobre arrebatamento, mas quando eu começo a entender o arrebatamento, eu entendo que arrebatamento também tem a ver com morte. Então todo dia Deus ele arrebata alguém. Todo dia o juízo de Deus já é posto sobre aquele que morre. E nós temos que parar para pensar e refletir para onde nós queremos ir, para onde nós queremos que a nossa alma vá quando a gente morrer. Porque depois da morte segue-se o juízo. Mas enquanto se a vida, há oportunidade de mudança, né? Então, hoje nós como igreja, nós estamos aqui para profetizar e para falar daquilo que Deus ele tem nos aberto os olhos sobre como vai funcionar o fim dos tempos e daquilo que Deus tem falado com a face da terra, com o Brasil e com o mundo. Deus, nós temos vivido um tempo ao qual Deus ele tem aberto o entendimento da sua igreja, aberto os ouvidos. Por isso que toda a palavra diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E também tem dito às nações, né, às cidades, às pessoas, de que nós temos que tomar uma postura, ou de se sujar, ou de começar a se limpar, de começar a se lavar, de começar a tirar tudo aquilo que não é de Deus da nossa vida e começar a nos encher de Deus e do Espírito Santo. E me assusta muito, porque a gente acha que o tempo, a gente é detentor do tempo, e nós não somos. Deus, ele nos criou, tanto o bom como o mal. Nós seguimos o bem ou o mal por nosso livre-arbítrio, mas nós somos todos criaturas de Deus. E quando aceitamos Jesus Cristo, e quando começamos a nos colocar numa posição verdadeiramente de cristão, nós começamos a adquirir, né, a identidade de Deus. Então, é isso que eu quero que você reflita um pouco, né? Para onde eu quero ir? Será que vale a pena eu fazer tudo o que eu quero na face da terra? Eu ter todo o dinheiro desse mundo e no final de tudo eu ter uma eternidade de sofrimento? Ou eu quero viver eternamente ao lado do Pai, nos braços do Pai? Eu não sei quando que eu vou gravar um novo vídeo, mas eu quero que fique essa palavra no seu coração. Há lugar ainda na mesa. Deus, ele quer te usar. Deus, ele tem um propósito muito maior na sua vida, muito maior do que o que você vê, muito maior do que aquilo que você sonha. É aquilo que Deus tem preparado para você. E ele quer te salvar. Ele não quer que você pereça. Fique na paz.